Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém? Mais um dia em onde Deus nos dá o privilégio e oportunidade de estarmos nos alimentando da sua palavra e também meditando nela. Hoje, no livro de Isaías, capítulo 47, 48, 49 e capítulo 50, onde no capítulo 47 é uma continuação lógica das promessas aos exilados acerca do surgimento de Ciro. E o seu surgimento, inevitavelmente, significava a queda da Babilônia. Assim como foi previsto, é por implicação a uma mensagem de esperança aos judeus, e um poema bem elaborado, empregando imagens e ironia de forma muito eficaz. O sarcasmo do versos 12 contém uma comparação com a zombaria de Elias, em 1 Reis, capítulo 28, versículo 27. Observe como a Babilônia é retratada como uma rainha, agora destronada e reduzida à posição de uma escrava. O texto censura a crueldade da Babilônia, verso 6, sua arrogância, versos 7, 8 e 10, e a sua devoção à astrologia e às práticas da magia, versos 12 e 13. O profeta também é cuidadoso em explicar a motivação do controle de Deus, que Deus tem sobre a história. O cativeiro babilônio havia sido ordenado como um castigo sobre Judá, e nesse sentido, a Babilônia não era nada mais do que seu agente. Mas o tratamento impiedoso dispensado aos exilados, por sua vez, exigia a retribuição divina. O capítulo termina com uma nota, e a referência acerca da inutilidade da adoração babilônica. Não há ninguém que possa salvá-la, versos 15. A Babilônia tem de ouvir. Se esse é o caso, não há ninguém que possa impedir a salvação dos exilados. Capítulo 48. O capítulo final dessa parte do livro é de uma forma bem enigmática, irmãos, visto que combina os temas de esperança e promessa que são característicos dos capítulos 40 ao capítulo 48, com palavras de condenação e repreensão. Também não está claro se temos aqui uma previsão única em forma de poema ou uma coleção de diversas previsões breves. Nos capítulos 40 a 47, o profeta evidentemente estava falando primeiramente àqueles judeus exilados, que, embora hesitantes, não tinham abandonado o seu Deus, e que estariam dispostos a obedecer a sua mensagem. O capítulo 48 é dirigido à nação toda, e lembra os pecados que a tinham levado ao desastre político, com idolatria, como vimos no verso 5. Profecias anteriores e a antiga hostilidade de Israel aos profetas também são lembradas nos versos 3 e 4. As coisas poderiam ter sido bem diferentes. A nação foi castigada, mas ainda é obstinada e traiçoeira. Não obstante, para alcançar os seus próprios objetivos, Deus se propõe a agir para a salvação deles, como vimos no versos 9. E ele agora lhe dá as notícias da queda da Babilônia e das vitórias de Ciro. Deus é o que fala na maior parte do capítulo, mas de repente o profeta insere uma frase final nos versos 16, que provavelmente é para mostrar o cumprimento do plano de Deus, a fim de advertir o seu povo da queda iminente da Babilônia. A queda da Babilônia, e assim encerrando o capítulo 48, vai proporcionar aos exilados um segundo êxito. Esse chamado para deixar a Babilônia é um ponto importante dos capítulos. Os que obedeceram e os que obedecerem não terão nada a temer ao se juntarem à difícil jornada para casa. Mas os que forem tão ímpios a ponto de rejeitar as instruções de deixar a Babilônia estão perdendo o direito à prosperidade
que poderiam ter. Iniciando então agora o capítulo 49. O capítulo 49 é marcado pelo retorno a Jerusalém. O capítulo 49 são dirigidos ao mesmo grupo de pessoas que os capítulos 40 a 48, ou seja, os exilados judeus na Babilônia. Agora uma mudança de ênfase e não de mensagem propriamente dita. A atenção dos exilados é desviada da sua situação infeliz na Babilônia e dirigida para a terra natal, e em particular para a cidade-mãe. Como era fato inegável, Jerusalém estava em ruínas durante o período do exílio, mas o profeta está confiante ao olhar para o futuro e ver a sua restauração e suas glórias futuras. Essa mensagem era de validade permanente, pondo a esperança e estabelecendo a expectativa confiante do povo de Deus em tempos em que a sua visão tendia a se limitar. Dos versos 49, de 1 a 6, o futuro bem-estar de Israel, reunido e restaurado, está bem presente na mente do profeta. Mas os versos 6 deixa claro que a bênção do mundo não é menos importante para ele. Esses temas constituem a sua mensagem, mas o veículo da mensagem é a fala dada por um servo de Deus anônimo. Em segundo, o cântico dos servos é colocado nos lábios do servo apresentado ao leitor, no capítulo 42, de versos de 1 a 4. Mais uma vez, se pode ver que ele é um profeta com uma língua poderosa, quanto um líder político, de dimensões assim gigantescas. Os profetas antes do exílio haviam sido persistentemente ignorados e às vezes abusados por Israel e Judá. Aqui temos um vislumbre de um líder profeta vindouro, no presente ainda escondido deles, que com a ajuda de Deus vai perseverar até que não somente Israel, mas o mundo todo seja abençoado com a salvação. A visão, evidentemente, aponta para além do retorno do exílio. E de novo a visão de um segundo Moisés, e mais uma vez podemos ver que a profecia nunca se cumpriu antes da vinda de Cristo. Dos versos 7 a 13, a expressão diz: o Senhor deixa claro que no verso 7 começa uma previsão do futuro, um futuro novo e distinto. Ele é dirigido não ao servo do Senhor, mas a Israel, ao servo de governantes estrangeiros. Mesmo assim, segue de forma apropriada. O primeiro estágio na bênção do mundo é a glorificação de Israel. Isso não pode acontecer antes de todos os exilados retornarem da Babilônia e de todos os outros cantos do mundo. Assuã, citado nesse capítulo, provavelmente era o ponto mais meridional alcançado pelos judeus. Acima de tudo, no entanto, a palavra é dirigida aos exilados da Babilônia. Eles precisam se preparar e obedecer à ordem: saiam da Babilônia e iniciar a difícil jornada para casa, tranquilos e confiantes na ajuda de Deus para o caminho. Nos versos 8, originariamente, falava do dia da salvação do poder da Babilônia, mas continha a semente de uma promessa maior. A última, por parte do versículo, retoma a linguagem de Isaías, capítulo 42, verso 6, e a reaplica a Israel, considerado a personificação da aliança para o povo de todo o mundo. Amém por isso. Dos versos 14 a 23 do capítulo 49, a atenção agora é desviada dos exilados da Babilônia para um destino da cidade-mãe, em Judá, Sião, como vemos no verso 14. Jerusalém estava em ruínas, quase abandonada, desde 587 a.C., e os cidadãos que vinham adorar a Deus nas ruínas do templo devem ter dado expressão a esses sentimentos, às imagens vividas, retratando Sião como uma mulher enlutada e estéril, a ponto de se tornar noiva, e ganhar uma grande família,
Destaca o contraste entre o presente e o futuro nessa passagem. Primeiro, irmãos, as tropas estrangeiras vão partir e a cidade será reconstruída, como vimos no versos 17. Depois disso, a população vai se multiplicar de forma prodigiosa, versos 19 e 20. E finalizando o capítulo 49, e finalmente essa população será aumentada pelos exilados que serão trazidos de volta por governantes estrangeiros humilhados. Iniciando o capítulo 50, vimos uma referência ao poder de Deus. Evidentemente, alguns exilados pensaram de fato que essas predições eram incríveis. O profeta tenta aqui fundamentar as promessas com a lógica e a razão. Em primeiro lugar, o poder de Deus é definido em relação aos que estão admirados demais com o poder da Babilônia. Deus era reconhecido e conhecido desde os tempos antigos como o poderoso de Jacó, como vimos em Gênesis capítulo 49, versos 24. E desde o Êxodo tinha demonstrado ser o Salvador e o Redentor. Temos aqui no capítulo 50 uma resposta à convicção de Deus de que Deus deve ter finalmente abandonado seu povo no exílio e o rejeitado para sempre. Para responder a essa convicção, duas metáforas bem frequentes do Antigo Testamento são usadas de forma muito interessante. Primeiro, o servo de Deus e a sua perseverança. Nos versos de 4 a 9, nos é apresentado o retrato de um profeta perseguido e levado a julgamento. Quem fala então é o anônimo servo do Senhor, retratado no papel de um profeta. Nesse poema do servo, não há menção de características régias. Ele é um mediador da palavra de Deus, que é humilhado pelos homens, mas destemido. O ponto de contraste com os outros profetas, especialmente Jeremias, é a sua disposição voluntária para o sofrimento e a vergonha, um tema ampliado no capítulo 53 de Isaías. A sua confiança na sua vindicação final é inabalável, como vimos no versos 9. E finalizando o capítulo 50, assim será o verdadeiro profeta, em contraste com os muitos falsos profetas que Israel havia conhecido. No futuro, irmãos, a nação vai ser orientada a esperar e cuidar desse servo do Senhor. Nesse capítulo 50 também é dirigido como uma advertência dura aos desobedientes, mas o significado dessas metáforas já não é claro para nós. Talvez se estivesse em mente aqui algum ritual pagão, de forma que o contraste está bem claro. Os obedientes vão conhecer a luz da provisão de Deus, mas os rebeldes vão ter de suportar a luz, traduzida com mais exatidão como e por fogo de tormento. E assim, amados irmãos, finalizamos a leitura e a exposição nos dias de hoje. Que Deus os abençoe e até o dia de amanhã, meus irmãos. Forte abraço e fiquem com Deus.